sentindo infinita esperança e determinação. Uma criança dotada de infinita esperança e determinação, mas que é dominada por suas inseguranças e uma permanente má sorte, e aqueles que o cercam muitas vezes se aproveitam disso. Assim começo, hoje, aqui. Adivinhem a quem se refere a citação? Pode referir-se a alguns de nós, nessa fase das nossas vidas. Fase que tão marcante é para todos e que, pensa-se, marcará indelevelmente quem seremos, se é que já não estamos condicionados a atuar de determinada maneira segundo aquilo que sentimos e aparentamos ser, etc. Para abreviar a questão que permanece por entender, se é que já não foi entendida mas ainda não chegou a toda a gente, genética vs ambiente. Ou talvez a citação já não se refira a alguns, porque talvez todas as crianças de hoje sejam superdotadas de capacidades sociais, emocionais e inteligências soberbas, sendo que tudo aquilo a que a ideia da citação se refere esteja, felizmente, ultrapassado. Invejo-as, se for assim, de não ter nascido no tempo certo para ser como elas, sem, no entanto, estar insatisfeito com o que sou, enquanto, de algum modo, estiver conectado em algum tipo de sintonia com o mundo, enquanto tiver a minha saúde fisiológica mínima, enquanto tiver, ao menos, uma oportunidade de viver mais um dia. Neste mundo da escrita que pode ter sentido ou não, algumas vezes propositado, eu revejo-me ao escrever sabendo que o meu acto ganhará sentidos que são fractais, no sentido do tipo de uma ramificação de uma árvore. Assim o é também a forma como a evolução dos seres do mundo se deu, ou seja, fazemos parte de uma grande árvore que teve início numa semente, falando em conceitos gerais, num ser orgânico que seria primeiro uma simples célula, há cerca de 4.000 milhões de anos, para não irmos um pouco mais além, ainda, nesta imensidão tão difícil de entender, mas que faz sentido se assim o procurarmos, ou se a sorte nos permitir entender. Se isso de entender for sorte, tentando fazer-me de conhecedor, o que acabei de fazer chamamos de humildade, à moda do filósofo Sócrates da Grécia Antiga, humildade incômoda para determinadas pessoas, certamente. Parece-me que ao agirmos, e eu diria mesmo mais, que, ao pensarmos, isso acontece a cada um de nós, sejamos humanos ou não, as consequências tornam-se fratais, no sentido de como uma árvore cresce a partir de uma semente, se assim puder exemplificar rapidamente. Assim será o efeito borboleta, muito provavelmente. O efeito fratal tende para o finito, dentro do infinito, como pude reter. E ao dizer isto não disse nada de novo, para alguns. Parabéns a esses que assim o sentiram, são infinitamente melhores do que eu a entender as coisas. Mas eu posso falar para mim? Monologar? Sim, mas se o monólogo for visto por outros isso dará outro sentido ao monólogo. Haverá uma avaliação do que é dito no sentido de para a próxima se fazer melhor, assim como a evolução o dita, seja isso manifesto ou não. Podemos mudar o mundo como Eric Clapton canta maravilhosamente Change the World. Agora, se é para melhor, que podemos mudar o mundo, só vendo o resultado das nossas ações, mas acho que no fundo, somos apenas mais uns seres usufruidores do que esta terra nos tem para oferecer, e apesar de auto-intitulados inteligentes, não conseguimos parar um ímpeto superior que terá que se cumprir, e que nenhum ser, numa posição superior, passo o conceito, pode mudar. Mas, mesmo, muitos dessa posição superior agem como que não querendo saber das consequências de seus actos. Alguns que têm o poder de influenciar positivamente mais marcadamente essa mudança ou pelo menos estão, aparentemente, nessa posição de poder influenciar muito os destinos da Terra não o fazem, no entendimento que temos no presente, porque até podem estar a agir bem e a gente pensar que não, mas dificilmente será assim. Não podemos retirar o direito à vida, mas não podemos ignorar que todos somos diferentes na nossa maneira de pensar o mundo.
e que essa diferença acentuada pela quantidade de seres usufruidores e consumidores desta terra, a continuar assim, muito rapidamente irá levar a algo que é impensável para a maioria das pessoas que continuarem a ignorar o apelo de vozes de perigo iminente. O futuro está já aí e todos temos direito à vida, mas uns mais do que outros. Será sempre assim. E conversa é só conversa, a realidade fala mais alto, ainda para mais neste mundo de imagem e comunicação instantânea em que nos encontramos. Talvez haja esperança para muita gente, que conseguirá adaptar-se apesar de toda a adversidade, e os seus descendentes serão os últimos a desaparecer. Essa esperança, nesses termos, não reside em mim. Somos o que somos. Acontece-nos o que nos acontece por uma ou mais razões que poderemos ou não descobrir, ou vislumbrar, pelo menos, tentando. A simplicidade ou a humildade de ver. Compreendo que eu compreendo isso dessa maneira na minha vida, porque me foi dado a entender dessa maneira na minha vida, repito. De certo, a simplicidade fere e escandaliza quando os seres que envolvem essa simplicidade se acham superiores e inconcebível que possa existir a simplicidade e a humildade no ato de agir. Mas ainda está para vir, talvez, o dia em que esses dois conceitos se tornarão em uma força que é desvalorizada, porque certezas não há na idealização, e, no entanto, ela pode estar já a dar-se sem que se apercebam os valentões do mundo. Talvez se esteja a dar um vice-versa, em muitos aspectos da vida. Tenho para mim, que a fisiologia de uma pessoa poderá estar relacionada com aquilo que essa pessoa poderá fazer na vida. Esses são os limites que não poderão ser ultrapassados só com o passar do tempo. Como pode uma psique trabalhar bem num corpo com uma fisiologia que não corresponde? As pessoas evoluíram para adaptar-se a determinados espaços e situações, sem esquecer que a evolução faz tentativas, e quem tem o azar de ser uma tentativa mal adaptada tende a sofrer a rejeição natural da evidência da sua condição. Mas, certamente, se não se insistir naquilo que não se conseguirá fazer jamais, e se procurar as situações e lugares certos para se estar, se for possível encontrá-los, poderá ainda assim viver segundo o que é. A má sorte poderá ser minimizada, se tiver a sorte de poder fazer por isso. Pessoalmente, não aceito rótulos, não posso admitir isso. E se eu tiver um padrão que possa explicar, simplesmente, o que eu sou e o que eu faço, mesmo que ele seja negativo e eu não o aceite, quero compreender o porquê de eu pertencer a esse padrão. A incompreensão reina nas pessoas. Algumas pessoas, tendemos a pensar que os outros veem e sentem como nós, por nós conseguirmos. Os outros também conseguem. Se assim fosse, qualquer um era qualquer coisa, todos seriam capazes de, todos eram os melhores, mas não. A minha verborreia tal como a da entropia das palavras do mundo tendem a ocultar o que está correto, as veias do que é a verdade, do que é a essência do conhecimento, trazido por essa mesma entropia de palavras que circulam. Até tenho medo das pessoas e das suas reais intenções, porque tendo a acreditar que sei o que vai por trás das coisas que se manifestam, embora eu teima em não querer acreditar cabalmente, ainda, nisso. A citação com que comecei, é da seguinte página, https://pt.wikipedia.org/wiki/Charlie_Brown, que caracteriza a personagem Charlie Brown. Quem estavas a pensar que caracterizava?